Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, evangelista Michael Reis, e esse é o nosso quinto e último devocional dessa série sobre como descobrir e viver o propósito de Deus. E nesse devocional eu quero lembrá-lo que o seu maior propósito depois de servir e amar a Deus é o de ser uma solução para alguém em algum lugar. Você precisa entender que Deus te criou para resolver um problema, porque Deus é um ser criativo e criatividade é a busca por soluções. Deixe-me ilustrar isso para você. Há alguns anos, em conferências e eventos grandiosos, os palestrantes não podiam ser ouvidos claramente. Então, o microfone e os sistemas de som foram criados. Óculos foram criados para aqueles com dificuldade de enxergar. Então, problemas catalisam a criatividade. Quando o inventor cria alguma coisa, sua criatividade é baseada em um problema existente. Por exemplo, por que comprar um carro? Ele resolve um problema de transporte. Por que assistir aos telejornais? Isso resolve um problema de falta de informação. Mecânicos resolvem problemas em carros. Dentistas resolvem problemas nos dentes. Advogados resolvem problemas legais. Mães resolvem problemas emocionais. Contadores resolvem problemas com imposto. Então essa é a razão pela qual Deus nos criou. Ele nos criou para resolver um problema. Quando Deus quis ser escolhido, buscado e apreciado, ele criou Adão, mas Adão tinha um problema. Ele precisava de companhia humana. Então Deus criou Eva para resolver o problema de Adão. Contudo, quem cuidaria deles na velhice? Logo, Deus deu a eles filhos para resolver esse problema. Por isso o salmista, no Salmo, seu livro de número 127, do verso 3 a 5, nos diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, pois não ficarão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então, cada um de nós é uma solução para alguém, em algum lugar e em algum momento. E por isso é importante que você descubra o seu propósito e dedique-se a ele por completo, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Sendo assim, cada parte do seu corpo tem um propósito. Seus olhos têm um propósito de ver, seus ouvidos de ouvir, suas mãos de tocar, pegar, seus pés são designados para andar, sua boca para falar e seu nariz para cheirar. Portanto, tudo na criação satisfaz a vontade de Deus, como nos diz Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, tudo que Deus criou tem um propósito específico e resolve um problema. Neste sentido, o seu propósito deve resolver os problemas daqueles a quem você foi enviado. Portanto, cada pessoa criada por Deus é uma recompensa para alguém. Pense nisso. É muito importante que você descubra o seu valor em Deus, porque a sua paciência é um presente para alguém que os outros não tolerariam. As suas palavras motivarão alguém capaz de ver o que você vê. Não importa se os dons que Deus lhe concedeu são habilidades intelectuais, emocionais ou espirituais. Alguém precisa muito que você descubra e realize o seu propósito. Lembre-se disso. Você foi projetado por Deus. Deus o projetou. E, portanto, ninguém mais pode ser como você. Ninguém mais pode fazer o que você faz. Você é único. Você é diferente de todos. Entenda isso. Deus não é um imitador. Ele é criador. E quando ele te criou perfeito e geneticamente preciso para resolver um tipo específico de problema para alguém. Alguém precisa exatamente daquilo que você recebeu de Deus. Alguém, em algum lugar, tem orado para que Deus envie você como um auxílio, como uma solução. Então alguém sofrerá caso você não descubra o seu propósito e não obedeça o seu chamado. Contudo, é importante reconhecer que algumas pessoas não precisam de você. Você não é a resposta nem é a solução para elas. Não se ofenda com isso. Deus planejou alguém para essas pessoas. Você precisa entender que você não é necessário em todos os lugares, somente em um lugar em especial, em um determinado momento e para uma determinada pessoa. Então lembre-se, Deus te criou para resolver um problema. Você é uma solução de Deus para aqueles a quem você foi designado. Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.